Olá, amigo internauta, seja bem-vindo. Nós estamos começando nossa segunda temporada aqui do podcast Inhapim. Demoramos um tempo aí para voltar a gravar os nossos episódios devido a algumas reformas e ampliações aí que a gente acabou tendo que fazer, tanto em nosso sistema como também em nosso espaço, né? Como você pode acompanhar, estamos em um espaço novo, né? Estamos com materiais novos, também nosso material de trabalho, né? Estamos com softwares novos e nosso material de trabalho também, áudio, vídeo, tudo. Fizemos este upgrade, esta ampliação para poder levar até você o melhor conteúdo aqui da nossa região Inhapim. Nosso podcast ele é voltado aqui para nossa cidade, ele é voltado para a região, né? Então, o que nós pudermos fazer de melhor, com certeza iremos fazer aí para poder fazer com que chegue até você o melhor conteúdo, né? Eu sou o Diocésar Mendonça, criador deste projeto Podcast Inhapim, e nós iremos hoje levar até você mais um pouco de conhecimento, de histórias, né? O assunto hoje, como os outros, está excelente, né? Nosso convidado especial já está aqui, nós iremos daqui a pouco estar falando com ele. Desde já, quero também agradecer os nossos patrocinadores, os nossos amigos. Está aí a JL Informática presente aqui no nosso estúdio, sempre dando aquele suporte especial. Um abraço ao Jair da JL Informática, né? Internet com qualidade e preço ótimo, viu? O preço da JL está excelente. Ligue para a JL, o número vai aparecer aqui embaixo. Confira aí os planos, os pacotes também para a zona rural. Aí no Córrego dos Januários também tem a JL ali, tá bom? A JL está presente ali e ofertando a melhor internet. Quero agradecer ao Eric da AgroSítio. Falou, Eric, forte abraço. O melhor ponto de você comprar aí materiais para você estar cuidando de tudo que o seu sítio precisa, né? Gado, animal, tudo que você precisar aí, você encontra na AgroSítio. Forte abraço ao nosso amigo Eric. Hoje nós estamos aqui com ele, Marcionílio Ferreira, nosso convidado especial, e já participou conosco, né? A primeira vez aqui como entrevistador, e hoje está aqui para ser entrevistado por nós. Marcionílio, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Diocésar, olá a todos os espectadores aí do podcast Inhapim. Um prazer enorme estar aqui novamente, agora como vítima, né, da situação, mas bacana ver o investimento que você tem feito, a qualidade que você tem buscado para o trabalho. Com certeza em breve aí você vai colher ainda mais frutos, porque frutos já estão sendo colhidos, porque a galera está assistindo, está acompanhando, e isso é importante. Valeu, valeu. Realmente, né, graças a Deus o pessoal tem nos acompanhado aí nas redes sociais, tem seguido, né? Nosso podcast ele tem alcançado uma média aí de... O Instagram, né? As publicações que a gente tem feito, temos alcançado uma média de 11 mil contas, né? Mensais praticamente, né? O Instagram lá vai passando pra gente o relatório. Sim. E, então, assim, para nós é muito bom saber que o pessoal está acompanhando, né? Tem visto o nosso material. Marcionílio, novamente quero te agradecer por aceitar esse convite, né? Ter tido aí a paciência de, né? A gente demorou regravar aí, fazer novamente iniciar novamente as nossas gravações, mas muita gratidão por você estar aqui com a gente mais uma vez e aceitando aí o nosso convite. Não, a demora foi por uma boa causa, né? Mais qualidade, né? Exatamente. Apesar que estamos hoje aqui ainda né, testando a primeira vez agora, se você está sendo a primeira gravação, vamos ter uns piquezinhos aqui, mas vai ajustando, vai falando mais. Por isso que nós fazemos gravado, que aí qualquer coisa a gente consegue alterar, né? Marcionílio, começando por saber aí quem é o Marcionílio. Nascido em Inhapim, nasceu aonde, que família? Já sei que você é vereador e psicólogo, né? Psicólogo já há quantos anos? Psicólogo já, se não perdi as contas, 12 anos. Né? Formei em 2011 aqui na UNEC em Caratinga. E sempre trabalhando em Inhapim. Mas eu nasci em Tarumirim.
Ah, você nasci é em Tarumiri. Como é que é? Tarumiriense. Abraço, Tilica. Nasci em Tarumirim, né, no ano de 87. Na verdade, a minha família é da região ali do Bananal de Cima, minha mãe. Meu pai já é um pouquinho mais distante, lá de Itaiumi, mas é interligado ali. Sim, perto. E eu nasci lá em 87, no Bananal de Cima, mas morei muito pouco lá. Na verdade, em 87 eu nasci, em meados de 90. A minha mãe ela é professora de educação de jovens e adultos, naquele início da educação de jovens e adultos, então ela migrava muito de um município próximo para o outro, até para fazer essa implantação, né, da educação de jovens e adultos a pedido do Estado. Então eu já morei em Taruaçu, que é a residência ali pertinho de Tarumirim, morei em Santa Efigênia, distrito de Caratinga, com minha mãe sempre trabalhando, morei lá em Fernando Estourinho também, e aí sim, início dos anos 2000 eu vim para Inhapim, em julho de 99. Meu pai é lavrador, então onde minha mãe ia, meu pai conseguia emprego, porque lavrador é aquele sujeito que transforma a terra, então onde tem terra ele tem essa capacidade de trabalho, de transformação, e essa era a característica marcante do Então você do meu teve pai. a origem, assim, você veio já acostumado com a lida do campo, né, essa área de agricultura, acompanhando seus pais, ou você deixou os familiares cedo, foi estudar, correr atrás dos sonhos, como que foi isso? Não, na verdade eu sempre morei junto com os meus pais. Meu pai faleceu em 2005, já aqui em Inhapim, mas eu nunca tive esse desvínculo não. Eu sempre fiquei muito próximo deles. Já ensaiei ser jogador de futebol profissional, então eu tive um tempo longe dos meus pais, mas foi 6 meses, 8 meses, coisa pouca, e aqui pertinho mesmo em Ipatinga. Fora isso, sempre foi junto deles. Quando eu mudei para Inhapim no início dos anos 2000, nós moramos ali na região do Pé da Serra, do Corro dos Mateus ali, e ali meu pai trabalhava como campo, inclusive ele veio justamente com essa intenção de aposentadoria pelo campo, né? Sim. Porque minha mãe já era aposentada, e o meu pai sempre cobrou da gente muita questão dos estudos. Eu acho que ele queria meio que uma forma diferente para nós da difícil vida assim que ele tinha com relação a ser homem do campo. Então eu tive os meus 2 irmãos mais velhos que tiveram assim um trabalho muito mais árduo no campo do que eu. E quando chegou ali a minha fase, já naqueles anos 2000, a exigência de escolaridade já começou a ser maior. Então meu pai ele sempre prezou para que eu pudesse dedicar mais tempo aos estudos. Obviamente, por morar na roça, a gente fazia. Plantava arroz, alho, feijão, milho, colhia café. Mas assim, ele sempre fazia com que eu priorizasse a questão dos estudos. Okay. Se você tivesse que ir lá, você ficava lá 1 ou 2 horas e ele já despachava para estudo. Você, de quantos irmãos? Você e mais quantos? Eu mais 7. Mais 7. 8 irmãos? 8 irmãos. Família grande. 3 homens, 5 mulheres. Nossa, família grande. E, então, no caso, por que você... aliás, você hoje atua na área da psicologia, né? E sempre foi uma área que você gostou, sempre foi algo que despertou seu interesse? Teve alguma motivação, alguma coisa que te motivou a entrar nessa área? Na verdade, o primeiro sonho de todo menino brasileiro é ser jogador de futebol, né? Qual time? Sou cruzeirense, né? Ah, queria jogar no Cruzeiro mesmo? Sofrendo um pouco aí nos últimos dias, mas agora deu uma aliviada. Verdade, sofrendo. E aí eu frequentei escolinhas de futebol até meados de 16 anos. E queria ser jogador profissional mesmo de futebol. Queria o futebol como uma profissão, realmente rentável. Tive uma passagem rápida no Júnior do Ipatinga. Depois acabou não dando certo, eu descobri que tinha pessoas que eram bem melhores do que eu no futebol. E aí eu acabei retornando para casa. E retornando para casa eu pensei, poxa vida, se o futebol não deu certo, eu tenho que voltar para os meus estudos. E nisso, era o início desse processo de Enem, de ProUni. E naquela época, anos 2005, você pagar uma faculdade era ainda uma coisa muito complicada, muito cara, né? Principalmente para a família pobre. Só que eu tive uma base muito boa, né? Minha mãe por ser professora, meu pai mesmo sendo lavrador, analfabeto, fazia essas cobranças de estudo. Aqui em Apim, as escolas por onde eu passei, Guilhermino de Oliveira e Alberto Azevedo, são escolas de um nível considerável, escolas com professores muito bons. E aquilo ali já me deu uma base para fazer um bom exame nacional de ensino médio, que era o Enem.
E aí eu me deparei no ProUni com a possibilidade de 3 bolsas de estudo, que foi inclusive a minha irmã que fez a inscrição para mim na época, que foi enfermagem, nutrição e psicologia. Então, diante dessas 3 opções, porque a área da saúde é realmente uma área que me atrai mais, a psicologia é uma coisa mais nova. Ali meados do ano de 2005, para a nossa região, sim. A psicologia estava começando a ser implantada. Era muito raro você ouvir falar em psicólogo. Inclusive hoje, né, é uma área que está em alta, né, praticamente, porque o nível de pessoas, o número de pessoas que tem buscado, né, ter aí ser assistido por um psicólogo é muito grande, né? Muito alto. E o pós-pandemia deixou isso ainda mais escancarado, né? Quanto que as pessoas precisam cuidar mais da saúde mental. E o que você acredita que levou as pessoas após a pandemia a ter mais essa busca por psicólogos? Porque, na verdade, a pandemia ela trouxe diversas frustrações, né? Primeiro que o sujeito homem é um sujeito coletivo. Então, o fato de ficar em isolamento afetou muito a saúde mental de diversas pessoas. Você teve a frustração também de alguns planos relacionados ao campo financeiro, né? Pessoas que tinham seus empreendimentos, que tinham seus negócios e infelizmente foram muito afetadas pela questão da pandemia. Então você teve queda de rendimento financeiro da parte de algumas pessoas, pessoas que tinham certos planos de viagem, de estudo, de determinadas mudanças. Tudo isso a pandemia deu um choque de realidade profundo. E isso automaticamente mexeu com a maioria das pessoas. Aquelas que já tinham uma certa tendência a um grau de ansiedade, depressão, de problema de sono, a pandemia só fez isso aguçar ainda mais. Você considera o nível de pessoas que sofrem hoje com problemas mentais, você considera esse nível aumentando dia após dia, no século em que vivemos? Eu acho que, na verdade, todos nós temos certas dificuldades quando a gente fala de saúde mental. Algumas pessoas têm uma facilidade maior de lidar com essas dificuldades, outras pessoas vão ter muito mais dificuldade, mas o tempo todo nós estamos expostos na relação que nós temos com as pessoas em, de certa forma, sofrer, ter algum sofrimento mental. E eu acho que todas as pessoas, assim como fazem exames médicos, de sangue, de fezes, de urina, deveriam também ter a sua avaliação, no mínimo, anual, com um psicólogo. Porque isso faria a pessoa fazer aquela reflexão mais ampliada de como está sendo as suas atitudes, de como está sendo a sua reação com as atitudes das outras pessoas, e nessa reflexão ela conseguir mensurar um pouco, avaliar o que ela precisa melhorar na sua saúde mental. Então hoje, para mim, a cada 10 pessoas, eu creio que 7, 8 precisam muito fazer um trabalho mais aprofundado do ponto de vista emocional e de saúde mental. Ainda mais hoje nessa correria do dia a dia, né, Marcionila? As coisas estão muito imediatistas. Acho que as pessoas estão muito imediatistas, né? É o agora, é o já. A própria tecnologia em si está contribuindo, está empurrando as pessoas para que sejam assim praticamente, né? Por exemplo, hoje nós temos aí o Pix. Uma facilidade, você não precisa esperar mais 2, 3 dias de uma transferência bancária para o dinheiro cair na sua conta. Exato. Então o mediatismo hoje está mexendo muito com a psicológico da pessoa, né? E isso é ruim, né? Se a pessoa não souber controlar. A gente observa aí que a gente lidar com pessoas, né? Eu estou no meio de pessoas, a gente é uma pessoa, né, que envolve com outras. Então a gente vê que o aumento de uso de medicamentos para controles de determinadas emoções ou reações mentais é muito grande, está aumentando cada vez mais, né? Eu acho essa área da psicologia uma área muito interessante. Uma área muito importante, né? Principalmente no meio da juventude hoje, né? Essa juventude que vai nos assumir amanhã, né? E foi o que serviu de base para a minha escolha, que é o que a gente falava anteriormente. Por que eu escolhi a psicologia? Como era uma profissão nova no nosso meio aqui, que são municípios rurais, que a gente sempre fala, né? Nós somos cidades, mas nós somos cidades rurais. Então eu vi a psicologia naquele momento de optar por enfermagem, nutrição e psicologia como algo novo, que eu poderia, até do ponto de vista de mercado mesmo, explorar mais do que as outras profissões que a gente já conhecia, diversos profissionais que já estavam num número considerável. Então eu me arrisquei nesse sentido e graças a Deus fiz a escolha certa. É um curso muito bom,
É um curso que, ao mesmo tempo que você vai se formando para cuidar de pessoas, vai te proporcionando também um autocuidado. Você passa a fazer diversas reflexões diante da ciência sobre a sua história de vida, sobre os seus comportamentos, sobre as suas dificuldades, potencialidades. E claro que nós, enquanto psicólogos, nós também precisamos ser analisados, nós também precisamos de terapia. Porque enquanto seres humanos a gente é falho e precisa das nossas atualizações. Mas o próprio curso de psicologia ele já faz e já dá pra gente esse senso, de sabedoria maior do que talvez outras pessoas que não têm a oportunidade de experimentar a ciência. Por isso que, já que não é psicólogo, faça psicologia, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, faz uma diferença muito, muito grande. E existe um preconceito gigante ainda, das pessoas, pelo imediatismo, Sim. continuarem acreditando que é melhor tomar um remédio, que é melhor ficar sem falar sobre as minhas emoções para não mostrar minha fragilidade enquanto ser humano. E não vou para a terapia porque eu vou ficar falando dos meus problemas, das minhas demandas para um desconhecido, e isso vai ser ruim, porque tem segredos que eu não quero expor. Isso ainda é um tabu ainda para muitos nos dias de hoje, né? Muito grande. Isso dificulta o nosso trabalho, porque eu, particularmente, que hoje não trabalho na área clínica, de atendimento individual mesmo, hoje eu na área, no serviço público, trabalho mais em equipe, e com o coletivo, com grupos, e mais na parte da prevenção. Eu vejo que o tempo que eu estive na clínica, as pessoas tiveram contato comigo, que a gente conseguiu fazer um trabalho realmente de aprofundamento, de mudança de comportamento. Eu percebo nelas hoje como que elas chegaram para mim naquela época e como que elas estão hoje. E a gente tem a relação de contato ainda, a pessoa ficou, você não vai voltar a atender, estou precisando voltar, você está precisando voltar, procure outra pessoa, eu não estou. Mas se você sente que você precisa e que valeu a pena, porque eu acho que vale muito a pena, é interessante procurar, porque é um investimento, não é gasto, é investimento. É investimento, investir na saúde mental, é verdade, não é gasto. Acredito que é um dos melhores, cuidar da mente, é algo muito importante. A gente, hoje em dia, a gente vê está vendo muitas pessoas com surtos, surtos psicóticos. Está aumentando, eu tenho 30 anos, eu vou fazer meus 31 anos, mas até quando eu tinha aí meus 10, vou pôr muito não, meus 15 anos de idade, eu não ouvia falar muito desse negócio de surto não, mas agora está aumentando, agora está aí em alta praticamente, Os estímulos de vida aumentaram muito, Você trouxe a questão da tecnologia, por exemplo, que realmente as pessoas estão muito imediatistas. A gente vê, você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, tem aquele sistema de não ficar azulzinho, e a pessoa já fica desesperada quando não fica. O meu não fica, e não. Quando fica, a pessoa fica naquela ansiedade de querer receber aquela resposta, aquele retorno. Então, tudo isso tem afetado muito, muito as pessoas. A gente está na corrida pelo ouro também, As pessoas cada vez mais querendo lucrar mais, independentemente da sua formação, da sua profissão, as pessoas querem mais e mais, até para ter uma qualidade de vida melhor, isso é louvável também. Mas se a gente não tiver um certo equilíbrio, não conseguir dosar tudo isso, a gente acaba surtando. E eu acho até que a palavra que você utilizou, ela é bem como se diz, ela deve ser, com certeza, algo que deve se manter em alta na nossa vida. Por exemplo, o equilíbrio, o que você disse. É uma palavra bem apropriada, para o nosso tempo de hoje. Equilíbrio. Se você não mantiver um equilíbrio em tudo que você faz, as coisas não vão fluir, não vão... vai sobrecarregar, vai dar pane no sistema, o computador, por exemplo, a gente vê o computador, ele tem um nível de memória. Enquanto você está trabalhando dentro daquele nível ali de CPU, memória, vai bem. Você vai abrindo arquivo, vai abrindo conteúdo, ele vai só sobrecarregando. E trava, Chega uma hora que trava. Dá aquele pane, tem que reiniciar, A mente da gente também é assim, Exato. E você trouxe uma expressão interessante que é o reiniciar a máquina. Quando a gente fala em terapia, quando a gente fala nessa reflexão, essa avaliação que poderia ser feita pela pessoa, ao menos uma vez no ano, penso eu acho que seria se reiniciar mesmo. E é uma coisa tão interessante que toda vez que vai chegar no final do ano, a gente já tem essa sensação do reiniciar. Só que é reiniciar de tempo, 31 pro dia 1º, poxa vida, eu preciso estabelecer meta, eu preciso estabelecer objetivo, eu não fui bem esse ano. Só que as pessoas têm o hábito de fazerem isso de uma maneira sozinha,
talvez você planejou um monte de coisa no ano passado, não deu conta, você já está planejando novas questões, acaba deixando algo para trás. Mas por quê? Porque talvez seria interessante você fazer uma reflexão mais qualificada. Saber exatamente por que eu não consegui atingir essas metas. Eu vou passar para outras, não tem como eu melhorar algo em mim que vai fazer ainda com que eu consiga atingir aquelas metas, afinal, se elas eram metas, elas eram importantes, eu não posso descartá-las. Então, se reiniciar do ano, ele é fantástico. Eu particularmente, final do ano é uma das épocas que eu mais gosto, porque naturalmente as pessoas vão fazendo essa reflexão, vão se projetando, só que muitos não têm oportunidade de fazer isso com qualidade. E acabam cometendo os mesmos erros dos anos anteriores no próximo ano, mesmo sendo um ano novo. E assim vai, né? E aí nada novo acontece, né? É importante realmente, muito interessante, né? A gente reiniciar. Marcionílio, o que te motiva, o que tem te motivado nessa caminhada, desde o seu projeto no futebol, agora na psicologia, daqui a pouco vamos falar um pouco do seu projeto também como vereador. Eu acredito que todo mundo tem uma motivação, né? Algo que motiva, algo que ajuda a levantar todos os dias pela manhã, convicção, fé, algo do tipo. O que tem motivado você no dia a dia? Na verdade, no Brasil, a pessoa nascendo pobre e preta, o primeiro instinto dela é a sobrevivência, né? O primeiro instinto é a sobrevivência. Você precisa acordar todos os dias, eu preciso sobreviver a mais esse dia, eu preciso tentar conquistar algo mais que me dê uma certa gordura, para que eu possa, de certa forma, me dar o luxo talvez de errar e de ter algumas dificuldades mais à frente. Então, assim, eu sou uma pessoa muito baseada nesse instinto de sobrevivência. E, claro, de melhoria. Não só melhoria material, sim. Mas melhoria também emocional, espiritual. Eu penso que todos nós não estamos aqui por acaso. Nós temos realmente uma missão. Nós somos um instrumento mesmo de Deus que fomos colocados, independentemente do lugar onde eu esteja, para que alguma coisa possa acontecer. E talvez essa coisa não esteja relacionada a mim, mas a outras pessoas. Então, entendendo isso, eu julgo que eu escolhi bem essa área por isso. A psicologia, ela lida com as pessoas, ela vê o pior das pessoas, mas ao mesmo tempo ela tenta enxergar o melhor e fazer com que aquela pessoa enxergue o melhor para que ela possa seguir em frente e ter muita fé também. Eu penso que, por não estarmos aqui por acaso, toda vez que a gente pensa em desistir, que a gente desanima, basta ter fé e acreditar que, se não estamos por acaso, há alguém por nós e que quer continuar nos motivando a ter essa missão. E que a gente tem um objetivo final, né? A gente tem um objetivo para chegar até ele, né? Muitos desistem no caminho, né? Eu penso assim que a gente cansa às vezes, né? E a tendência da pessoa cansada, ela tem no mínimo duas tendências, né? Parar, aliás, vamos colocar 3, né? Que é parar, desistir e voltar para trás, né? Acredito que o voltar para trás já é uma desistência, né? Hoje vamos colocando isso aí no nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo lidar com os seus leões de todos os dias, né? Com seus desafios diários e acaba interrompendo o fluxo de vida ali, né? Achando que esta é uma opção de melhoria, né? E às vezes é uma pessoa que tem um grande projeto, tem um grande futuro, tem algo bonito para se viver pela frente. É uma coisa triste, né? Que acontece hoje, infelizmente, no Brasil, que é essa questão do suicídio, né? Sim. E que a psicologia lida diretamente, né, com isso. A gente tem as campanhas do mês amarelo. Eu sempre bato na tecla que a gente não pode falar de suicídio só no mês de setembro. Se é amarelo é porque é um sinal de alerta mesmo. Sim. E que constantemente a gente tem que falar muito sobre, porque a gente tem pessoas com sofrimento psíquico o tempo todo. Eu citei aqui, a cada 10 pessoas, eu penso que 8 têm dificuldade de lidar com as suas questões de relação na família, na comunidade, no trabalho. Então a gente precisa, enquanto pessoas humanas, mesmo não sendo profissionais, ter uma sensibilidade, às vezes, no local onde a gente está, perceber que tem pessoas que não estão bem. Pessoas que precisam de ajuda, de apoio, e se a gente não tiver condições de ofertar isso, que a gente possa ou convencer a pessoa ou buscar a ajuda necessária que ela precisa. Rapaz, é algo muito, muito importante no nosso século. Mudando um pouco a direção do assunto, você é casado, né? Casado, tem filhos,
esposa também exerce alguma função na área... área da educação. É a área da educação? Na área da educação. Entendi. Ela é auxiliar de secretaria, né? Entendi. Maçonilho, você sempre enfatizou, você sempre, né, está muito presente também até aí nas redes sociais, sempre mostrando o que faz, né, mostrando seus projetos, mostrando sempre aonde você tem estado, né? Essa é uma meta de trabalho sua, é uma meta, um objetivo seu? Como que funciona essa sua presença hoje nas redes sociais? Qual é o seu objetivo, né, ao estar tão presente, né, mostrando o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu envolvimento com as pessoas, né? Como que você concilia isso com a sua vida? Como que você descreve isso? Na verdade, eu tenho 3 pontos com relação a isso. O primeiro ponto é que eu fui servidor público desde quando eu me entendo por gente, né? Eu comecei no IBGE, concurso público, assim que eu saí do ensino médio, em 2006. Automaticamente eu já fui aprovado no concurso da Prefeitura de Inhapim, como telefonista, na época. E que eu ouvia muito do servidor público é que ele não trabalha, né? Servidor público não trabalha. E a gente sabe muito bem que à medida que o sujeito, em qualquer área que ele estiver, ele resolver se dedicar e transformar o espaço dele, ele vai trabalhar e muito. Então, às vezes, eu uso as redes sociais justamente para mostrar que o servidor público está trabalhando, que eu estou no movimento, que as coisas estão acontecendo. O segundo ponto tem a ver com a questão política também, que político só aparece de 4 em 4 anos, o restante disso ele fica hibernado. Então, eu tentei mostrar que durante esse período, né, onde eu recebi essa oportunidade da população, eu estou trabalhando, eu estou no movimento. E por último, gera conexão com as pessoas, né? Eu lido na minha rede social com a minha questão de servidor público, de político, mas também enquanto sujeito humano, né? E isso é bom porque é uma forma saudável de usar as redes sociais. As redes sociais é uma ferramenta que ela tem uma capacidade de transformação muito grande, desde que ela seja utilizada da maneira correta. E eu acho que hoje muitas pessoas não têm feito esse bom uso. Então, a partir do momento que eu coloco alguns conteúdos, até do ponto de vista da psicologia mesmo lá, até mostrando o meu lado humano também, como sujeito que fica nessa correria toda, eu penso que isso cria uma certa conexão e as pessoas também podem se enxergar em mim e extrair aquilo que for bom. Aquilo que for ruim não, tá, gente? Se vocês não gostarem, deixa pra lá. Mas aquilo que for bom, que elas sentirem que é algo que elas podem trazer para a vida delas, eu penso que isso possa ser algo produtivo. Então, eu tento utilizar as redes sociais mais ou menos nessa linha. E, por último, criar mesmo essa conexão positiva com as pessoas. Você ingressou no meio político já, então, no caso, cedo, né? Foi servidor público, já estava ali, já meio que misturado na política, entendendo um pouco, né, de como funciona a política municipal. E foi até que você, no caso, candidatou para vereador em 2020, acho que é 2020 você... É tanto tempo, né? 2020 você entrou então na política, levou o cargo aí, levou uma cadeira. E por que você decidiu entrar na política? Tipo assim, você, se bem que você já estava no meio da política, mas vou candidatar a vereador. E aí, como que foi essa decisão para você? O que te levou a tomar essa decisão? O fato de estar há tanto tempo como servidor público realmente vai dando a gente um certo espaço de visão dentro da política municipal. Eu tive a oportunidade de trabalhar aí, salvo engano, com 5 gestores diferentes, né? E você vivenciando a realidade, você percebe que o serviço público ele é extremamente importante para a população, em especial a população que mais precisa, ele é extremamente importante e necessário. Então, há questões que elas precisam ser melhoradas, há questões que elas precisam se olhar com um pouco mais de prioridade. E essa candidatura, na verdade, ela veio que realmente deveria ser, porque no grupo que nós tínhamos de trabalhadores, principalmente da área de gestão de assistência social, durante o ano de 2017 a 2020, haviam 3 pessoas que conviviam muito, eu e mais 2, e fazendo um bom trabalho, pelo menos pela avaliação da população, não pela nossa avaliação, mas a gente se esforçava, então fazendo aquele bom trabalho, nós pensamos que um de nós poderia lançar o nome à candidatura de vereador, justamente para a gente defender algumas pautas relacionadas à assistência social, à promoção social. E
nesse processo de diálogo, na verdade eu era o terceiro nome dos 3. Né? Eu estava mais para apoiar e ajudar do que para ser candidato. Mas o destino quis que essas 2 pessoas tivessem alguns fatores, algumas questões, principalmente familiar, que as impedisse de colocar o nome à disposição naquele momento. Apesar de ser 2 nomes muito interessantes que com certeza se estivessem no meu lugar também estariam fazendo um ótimo trabalho e quem sabe um dia possam retomar esse desejo, porque com certeza vão fazer a diferença. E nisso eu coloquei o meu nome à disposição, porque nós realmente acreditávamos que a gente deveria ter esse nome pelo trabalho que nós estávamos fazendo e pelas causas que nós defendemos. E aí veio todo aquele susto, né? Poxa vida, nem sei por onde começar, porque uma coisa é você ler sobre política, falar sobre política, outra coisa é você entrar dentro do sistema, escolher partido, fazer cálculos, depois ir para uma campanha de rua. As pessoas, naturalmente, elas me veem como um sujeito um pouco fechado, às vezes até antipático, mas sem me conhecer profundamente, exato. Então, como que um sujeito com essas características, visto de fora, vai para uma campanha de rua, no boca a boca, convencer as pessoas? Então, foi um desafio muito, muito grande para mim. Então, primeiro foi as causas que a gente defendia, essa oportunidade que eu tive dos colegas confiarem em mim. E, por último, ter esse discernimento de tentar me mostrar uma pessoa real dentro do campo da campanha. Porque quem me conhece no dia a dia sabe que eu não sou um cara fechado, que eu não sou um cara antipático, mas às vezes a visão que os sujeitos têm de você, uma hora ou outra precisa ser quebrada. E esse foi o meu grande desafio. E hoje, graças a Deus, com essa oportunidade conquistada, eu penso que o trabalho ele surtiu efeitos consideráveis. Claro que, por ser marinheiro de primeira viagem, a gente tem sempre algo que precisa melhorar. A imaturidade em qualquer área ela vai te fazer realmente pecar em algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu entendo que num todo acho que a nota ela é positiva e graças a Deus a gente ouve isso também das outras pessoas, porque a ideia também era dar uma renovada na política, porque se você pegar lá hoje todo mundo acima de 40 anos, né? E eu ainda na faixa dos 30 anos, talvez poderia ter pessoas até mais jovens. Certo. Então eu acho que essa renovação política, não desfazendo as pessoas mais velhas, porque sem dúvida nenhuma a experiência ela conta e muito, mas eu acho que a política ela devia estar mais mesclada pela idade, pelo gênero, porque eu acho que isso ia fazer uma diferença muito grande. Você defende alguma questão, por exemplo, hoje tem vereador que diz, vereador do esporte, fulano do esporte, fulano da agricultura. Qual que seria o seu? Hoje é Marcionilho? Na verdade, as minhas causas elas são um pouquinho mais complexas. Eu trabalho muito com a questão da promoção social com sustentabilidade. Então eu sou um cara muito focado na questão da educação e do esporte. São 2 áreas que eu penso... Você foca mais na área de educação e esporte. Educação e esporte. Porque a área de assistência social, que é você garantir direitos, é só você acessar mesmo o direito para o sujeito, que é algo que é dele mesmo. Agora, a questão da educação, realmente a gente precisa investir mais na formação, principalmente pelo que eu acompanho na área de assistência social, educação financeira, empreendedorismo, cidadania. A gente precisa bater muito na tecla com as pessoas e com as famílias nisso. E o esporte, porque eu acho que é um instrumento de transformação social extraordinário, tanto do ponto de vista de disciplina quanto de potencial. Hoje vamos educação. Hoje a educação, o que você acha que está mais defasado na educação? Você atuou na educação, você entrou para reforçar, né, esta área. No seu ponto de vista, como que anda a educação? Não vou falar municipal, né? Mas em si, o que você acha que precisa ser melhorado na questão de educação e o que você fez como vereador para que fosse melhorado no ponto de vista? Eu acho que a educação já está sofrendo um certo impacto, justamente dessa transição. Certo. Da educação que a gente chamava de bancária antigamente, que é o sujeito sentado ouvindo um professor, sim, escrevendo no quadro e aquela decoreba toda, para um viés agora mais tecnológico, né? Com os professores tendo certa dificuldade com relação a isso, com os alunos, principalmente do ensino médio, passos largos à frente do próprio professor com relação a isso. Então a gente está nesse processo de transição, da gente entender que a educação ela precisa ser adaptada para o ambiente do sujeito, que não dá mais para eu pegar livros
que vem de cima para baixo e querer fazer com que o sujeito absorva aquilo. A gente precisa fazer uma educação mais interativa. Olhar para o ambiente do aluno e fazer com que ele reconheça que aquilo que ele está vendo nos livros, que aquilo que o professor está colocando no quadro, na projeção, faz sentido na vida dele no dia a dia. Porque fora isso a gente vai continuar tendo alunos desinteressados, alunos indisciplinados, alunos ora violentos, porque a maioria dos adolescentes, pelo que a gente acompanha hoje, eles querem empurrar o ensino médio com a barriga e ponto. Nenhum tem interesse mais, talvez, um curso técnico, um curso superior. A maioria que está ali, ele quer encerrar aquilo ali porque acha que é um ciclo e pronto, acabou. Justamente porque não enxergam que aquele ensino médio, que deveria ser de formação profissional mesmo, para o trabalho, e usando o potencial do jovem, não aquilo que o mercado quer, que eu acho que é uma outra questão também que a gente precisa pensar muito, que a gente fala em inteligências múltiplas. Você vai pegar dentro de uma sala de aula, você vai ter aluno bom em matemática, vai ter aluno bom em português, mas você vai ter outro que é bom de dança. Você vai ter outro que é bom de futebol. Você vai ter um outro que é bom de comunicação. Isso. O cara fica lá no fundo da sala falando o tempo todo, não presta atenção em nada, porque o cara é baita de um comunicador. Então a gente precisa ter um espaço na escola e fora da escola, porque eu acho que às vezes a gente fala do ensino médio, que é o que eu mais tenho contato, e a gente está sobrecarregando só a escola também. Às vezes o próprio município ele precisa criar estratégias fora do ambiente escolar, já que a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de ter educação integral, que seria o ideal, mas infelizmente a estrutura que a gente tem hoje não permite. O município ele deveria criar situações onde esse jovem vai levar o seu conhecimento escolar para o dia a dia e vai ali produzir algumas questões, trazendo a contribuição que você destacou. Eu tive a oportunidade de, com o ex-deputado estadual, que foi o André Quintão, hoje é secretário nacional de assistência social, de conseguir um recurso para uma rádio escola na Escola Estadual Alberto Azevedo, aqui de Inhapim. Justamente porque a gente entende que o jovem de hoje, ele é basicamente um comunicador nato. A capacidade de comunicação e de interação que eles têm um com o outro é fantástico. Então a escola tinha esse desejo de implantar lá uma rádio escola, de ter lá os seus programas semanais, de ter até as suas playlists durante o recreio, feitas pelos próprios alunos. E já está em funcionamento? Já implantado aqui na cidade? Já funciona a rádio escola, Alberto Azevedo, com os podcasts. Entre eles? Exatamente, bacana, entre eles. Rapaz. Lá é feito uma forma de divisão onde cada turma vai compondo, né, o conteúdo durante a semana. Então, assim, foi uma forma de contribuir sabendo que esses sujeitos de hoje, adolescentes, são comunicadores. Só que eles precisavam alinhar isso para algo que fosse produtivo. Na Câmara hoje também, eu fiz a adesão do Parlamento Jovem, que é um programa da Assembleia do Estado com as câmaras, onde os adolescentes vão vivenciar o fato de discutirem temas, elaborarem propostas e poderem aplicar elas no município e no Estado. Uma espécie de, tipo, vereador mirim. Mais complexo. Mais complexo porque o vereador mirim, ou o vereador jovem, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, seria um sujeito que ele atuaria muito localmente. E o parlamento jovem, a gente faz uma etapa que a gente chama de municipal, que é quando eu comunico aqui com as escolas e com os alunos do município. Depois a gente vai para uma etapa regional, que a gente trabalha com todas as escolas, com todos os municípios, aliás, e suas escolas da região leste, Caratinga, Ipatinga, Valadares, Dom Cavate, Rimbé, todos os que desejam participar, que fazem adesão. E depois a gente vai para uma etapa estadual, que aí você reúne, na última vez que nós tivemos, nós reunimos 132 câmaras com as suas escolas representantes. E lá, o aluno ele realmente vai debater. E aí com os diferentes, porque você veio de uma etapa municipal, passou para a regional, vai chegar numa estadual, então você vai ter Minas inteira representada, com estudantes de ensino médio que estão ali para debater propostas que podem virar leis estaduais, como virou o psicólogo e assistente social na escola, que foi uma demanda que o Parlamento Jovem trouxe há alguns anos, pelos jovens, sabendo a necessidade que estava naquele ambiente, e aí deu certo. Você está sempre atuando no meio dos jovens. A gente vê que você está sempre fazendo esse movimento. Praticamente quase que é um dos vereadores que mais está nesta área, né? A juventude hoje precisa ser assistida de perto, né, Marcinilo? Tanto pela área política e também com a sua formação psicóloga, né? Acho isso muito importante. Inclusive, até assisti uma palestra sua na escola, em São Domingo das Dores, eu acho, né? Acompanhei, né? Acho que ouvi você falando ali e achei muito
é muito interessante. Nossos jovens precisam demais, né? Você tem atuado bastante, tem trazido bastante projetos, aliás, intenções, né? Projetos apresentando indicações, né? Para melhoria da juventude de hoje, né, vereador? Sim, porque na verdade é um público que eu já convivia. Sim. Porque enquanto político, uma das regras que eu estabeleci para mim mesmo era não deixar de estar nos lugares que eu já estava antes. Eu poderia ampliar, sim, mas eu não poderia jamais deixar de fazer o que eu já fazia. Eu acho que isso é muito importante. Justamente esse sumiço que às vezes o povo fala, que o político dá, às vezes é por isso. O cara já tão envolvido na comunidade, participava de tantas coisas, foi eleito e às vezes talvez por causa da cobrança que realmente existe, das pessoas estarem em contato com a gente diariamente, agora pelo WhatsApp mais ainda, né? Então essa cobrança às vezes faz algumas pessoas recuarem. E eu estabeleci como regra, eu não posso deixar de estar nos lugares onde eu já estava antes. E as escolas é um lugar que eu já participava muito, através dessas palestras, como você mesmo citou, já tinha uma convivência muito boa com professores, com diretores. Então eu fiz questão de fazer com que o cargo que eu estivesse agora pudesse contribuir para aquele espaço que eu já estava. E é extraordinário. Trabalhar com a juventude não é fácil, mas os resultados eles são de curto prazo. Eu estou aí, né, gente? Também gosto muito de mexer, lidar no meio dos jovens, conversar com os jovens, né? Eu ainda sou jovem ainda, né? Nós estamos jovens ainda, né? Um jovem adulto. E a gente vê que é uma área que precisa demais da conta, muito mesmo. Ainda como vereador, falando ainda agora, né, com o Márcio Onílio, vereador, ainda nessa área, Márcio Onílio, você já está quase findando os 4 anos, né? Já vem agora a campanha. Passa rápido? Falta mais um meio ano, vamos dizer assim, que meio ano para frente é campanha de novo, né? Na verdade, a campanha já começou, né? Esse período agora a gente chama de pré-campanha, que é quando justamente a gente já vai tentando fazer algumas articulações, manter as conexões antigas e fazer novas conexões. Então, daqui até meados de junho, a gente já tem o que a gente chama de pré-campanha. Você, como vereador, beneficiou a cidade, né, bastante, a gente tem visto bastante a sua atuação, é claro que a gente sabe, né, e a população também precisa saber, né, gente, vereador não faz nada sozinho, né, exato. Tudo tem ali, são 9 parlamentares, são 11 aqui em Apim são 11 parlamentares, então assim, se não houver ali a concordância, mais da metade, não adianta, o vereador não consegue. Exato. Ou consegue, se não passar pela aprovação da maioria, ele consegue trabalhar, consegue fazer alguma coisa, Márcio Onílio? Na verdade, o que a população às vezes tem que saber mais ainda é que do ponto de vista de executar serviço, o vereador realmente ele não vai fazer nada. Porque o executivo já não chama executivo à toa, é para executar mesmo. Então todos os serviços que dizem sobre o atendimento à população, saúde, educação, esporte, lazer, cultura, obras, isso aí é papel do executivo, é papel da prefeitura, do prefeito, do vice, dos seus secretários, né? Às vezes as pessoas acham que o vereador ele tem capacidade aí de pegar uma máquina e ir em tal lugar fazer um serviço para ele, né? Às vezes acham que a gente deve, ou pelo menos deveria, pegar um pedido de cirurgia e tomar a frente de outras pessoas e fazer essa marcação. Então, assim, tem vários desvios, né? Que infelizmente a população já estava habituada, né? E eu sempre destaco que quem chega por agora e quer tentar fazer diferente acaba recebendo essa herança mesmo maldita e complicada, que algumas pessoas deixaram para nós, e achar que o vereador ele precisa fazer, ele tem que fazer. E eu já fui um vereador mais voltado para o viés de entender o que a população precisava e de buscar recursos para que a população pudesse ter acesso através da prefeitura. Então é complicado essa parte, sabe? Principalmente para a gente que estuda muito e que quer pelo menos tentar fazer tudo dentro da legalidade, acaba sendo um pouco complexo, porque você está fazendo o seu papel corretamente, mas a população não estava acostumada com aquele tipo de sujeito trabalhando às vezes de uma forma mais técnica, e aí acaba fazendo cobranças para além daquilo que deveria. Então eu penso que talvez isso seja a educação, do ponto de vista da cidadania, que as pessoas precisavam ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer alguma crítica, algum apontamento. E assim, dentro da Câmara hoje de vereadores de Inhapim, são 11, eu penso que se todos ali tivessem empenhados na busca de recursos, por exemplo, né, acho que até o final desse ano, se Deus quiser,
eu devo fechar em mais ou menos R$1 milhão de recursos. Para a cidade? Desde o primeiro ano de mandato, claro, com a ajuda do meu grupo político, do meu partido, mas a gente vai chegar nessa meta aí de R$1 milhão em diversas áreas, obras, saúde, própria educação, como eu citei, assistência social, as entidades como é a PAI, o asilo, por exemplo. Então, assim, eu tentei ser um sujeito que quis olhar de uma maneira mais integral. Quando você fala assim, você é do esporte, você é da saúde, não, eu sou da cidade, eu sou do município. Você atua bem no social, né? Sempre você está falando desde o início essa área do social, né? Você está atuando muito dentro dessa área. Até acho que é algo muito importante, né? O social é o que precisa, né? Esse contato aí mesmo com as pessoas. É bem a sua área, né? Sim. A população brasileira ela tem essa carência, e não a carência propriamente financeira, tá? Acho que isso tem que ficar bem claro para as pessoas. Você tem as transferências de renda, é importante, é interessante, sim. Mas quando eu tiro o nome assistência social das minhas bandeiras e coloco promoção social, é exatamente focar muito no potencial humano que o sujeito tem, e a partir desse potencial humano ele conseguir criando seus degraus e subindo a sua escada. Show. Eu penso muito nisso. Alguma dificuldade na vida que você teve que superar, cara? Passar, chegar à frente? Vamos falar agora um pouco para essas pessoas, né, que sofrem diversas dificuldades, às vezes nós acabamos citando aqui no decorrer do podcast, já temos 43 minutos de gravação. Passa rápido, né? A gente falou sobre pessoas desistirem no meio do caminho, parar. Você já teve algum momento na sua vida que você viu que foi um desafio e que você teve que reunir força, talvez até forças extras de amigos, pessoas para poder superar, ou algo do tipo? Quando eu saí do ensino médio, que eu tive esse trabalho temporário no IBGE, quando encerrou o contrato, eu já havia feito o concurso para a prefeitura de Inhapim, mas não tinha saído o resultado ainda. Eu tive que ir para o mercado de trabalho de alguma forma. Então, trabalhei como atendente de lanchonete durante um período, mas aí veio a colheita do café, que é uma coisa muito rentável aqui na nossa região, e que eu pensei assim, poxa vida, eu estou aqui na lanchonete ganhando lá, acho que nem era só à noite, então era por dia, então assim, era algo que me ajudava, mas ao mesmo tempo algumas necessidades ficavam em segundo plano. Aí eu pensei, colheita de café, 4, 5 meses, vou ganhar o que eu ganhei nessa lanchonete aqui em quase 2 anos. Né? O retorno é muito bom. E aí quando eu fui para essa colheita aqui em Caratinga, na casa de um primo meu, chegou um momento assim que eu imaginava, poxa vida, tudo aquilo que eu pensei, que eu imaginei, eu acho que vai acabar encerrando aqui mesmo, né? Como um lavrador, jamais desmerecendo, mas toda aquela projeção talvez que minha mãe, meu pai fizeram e até se dedicaram um pouco mais para que a gente conseguisse, estava meio que ficando ali, porque talvez eu poderia me acomodar naquilo. E aí que está o perigo, é a acomodação. Se você se acomodar, se você se contentar com aquilo que você não quer, esse eu digo a ponta do abismo mesmo. Então, quando eu tive esse momento, que foi um momento de aprendizado extraordinário para mim, convivendo com pessoas diferentes e ouvindo muitas coisas positivas e horas negativas dessas pessoas, que eu tive a notícia lá no alto de uma lavoura do meu primo lá, que o pessoal da faculdade estava me ligando e que eu precisava ir para lá para uma entrevista, que já estava vencendo o prazo e eu não tinha ido lá ainda. Né, porque alguém já tinha recebido a ligação e não tinha repassado, e ele me deu essa notícia. E naquele momento ali, eu dei aquele restart, né, eu reiniciei. Assim, poxa vida, não tá perdido não. Tem uma luz, a oportunidade surgiu. Então eu penso que as pessoas não podem ficar acomodadas, elas precisam entender que as oportunidades elas surgem, mas você também pode criar as oportunidades. Eu acho que é um fato que tem que ser dito aqui, porque às vezes eu fico esperando a coisa surgir, não sabendo que eu sou capaz talvez de criar coisas até melhores que aquelas que vão surgir naturalmente. Então, a partir do momento que eu recebi essa notícia, eu falei, poxa vida, é agora. É a partir daqui que eu vou fazer a transformação e a promoção social, que eu tanto acredito desde cedo e que eu acredito mais ainda nos dias de hoje. Então, a partir dali, eu comecei realmente a estudar, a valorizar todo aquele sacrifício que o meu pai e minha mãe tiveram, e foi visível, o sacrifício que eles tiveram para que a gente pudesse ter oportunidades diferentes das oportunidades que eles tiveram. Então, não se acomodar
e acreditar nas possibilidades, principalmente você criando as possibilidades, é a chave. Top, top. Eu li uma frase que eu até peguei enquanto você estava falando, eu estava procurando ela aqui. Uma frase que diz assim, ó: a liberdade não custa caro. Caro é desistir dos seus sonhos, vou adiantar ela aqui, pelo conforto de não sair da sua prisão. Caro é pagar com a vida que você sonha em viver o preço de não agir e de não mudar. Eu achei essa frase muito bacana, até salvei ela aqui depois pra gente colocar no nosso status ali. E é isso, desistir. Eu acho que essa palavra é uma palavra que tem que ser excluída do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Nós não podemos desistir. Sem dúvida. E claro que nunca é tarde para nada. Eu sempre falo isso, às vezes trabalho muito também. A gente falava dos jovens, mas eu trabalho com os jovens de idade também. Hoje de manhã mesmo a gente estava com um grupo de terceira idade, quase 70 pessoas acima de 60 anos. E eu sempre falo com eles, nunca é tarde para absolutamente nada. Você está com 60 anos, 70 anos, você pode aprender alguma coisa nova, você pode vivenciar alguma experiência nova. Então nunca é tarde. Você vê várias pessoas jovens aí que parece que já desistiram, né? Às vezes, diante de alguma dificuldade, diante de algum problema, principalmente familiar, que a gente fala que as famílias elas não são perfeitas, né? Até pela própria formação que o seu pai, a sua mãe teve, seu avô, seu tio, eles vão lidar com a realidade do mundo hoje talvez de uma forma diferente com a qual você lida e que você queria que fosse. Então, às vezes, esses choques de gerações dentro das famílias acabam fazendo com que algumas pessoas desanimem muito, desistem muito rápido. Fora os conflitos, né? A violência que acaba acontecendo, então isso é difícil. A gente até pega aí como exemplo, vamos citar aqui, uma árvore cortada. Tem muitas pessoas que acham que cortou a árvore e acabou. E na verdade não, né? Ainda tem solução para uma árvore cortada, né? Você corta ela ali, mas ela tem uma raiz que vai parte de um processo, né? Isso, vai fazer parte ali, vai fazer com que ela se renove, né? Outro detalhe que a gente aprende no nosso dia a dia, ouviu muito, que é o renovo da águia, né? O sofrimento da águia ali, num dado momento da vida, ela não se entrega, ela simplesmente vai quebrando os seus cascos já envelhecidos, arrancando as suas penas já envelhecidas, porque naquele tempo ali, ela vai passar um tempo confinada, mas naquele tempo ali ela vai acontecer nela um renovo. Ela não desiste porque tá velha ou algo do tipo, né? Exato. Mesmo estando já idade avançada, ainda tem muito o que fazer. Esses dias você falou dessa situação aí com os idosos. Rapaz, é uma classe de jovem que eu te falar com você, viu? Vou falar jovens, porque eu estava falando com o prefeito de São Domingos das Dores esses dias. A gente esteve num evento com os da melhor idade. Falei com ele: prefeito, rapaz, como que é maravilhoso a gente estar aqui em meio a tanta experiência. Tanta experiência. Cada pessoa dessa carrega consigo o melhor da vida, que é a experiência. Não adianta, né? A experiência manda tudo. Uma pessoa experiente vale mais do que uma pessoa, às vezes, que mesmo que acabou de se formar na faculdade agora em algo, mas não tem experiência nenhuma. Tem o conhecimento, não tem experiência. Isso, tem experiência. Então, a experiência, ela é o auge, ela é o foco. Então essa galera aí da terceira idade, pra mim é o ouro. São especiais mesmo. São especiais porque contém ali toda a experiência de uma vida, né? Toda a experiência. Então, são dois grupos assim que... Eu avalio muito isso, né? Que a gente precisa valorizar muito e ter equidade, que a gente fala, né? Ajudar mais do que precisa mais. São as pessoas idosas, principalmente essas que querem estar mais ativas, que querem estar realmente vivenciando o município, isso é importante. E as pessoas com deficiência também, que são outro exemplo extraordinário de superação. Elas e suas famílias, a gente sempre fala, pessoa com deficiência e suas famílias, né? Que a família também ela se envolve de uma maneira que, se for positiva, vai ajudar demais, se for negativa, vai atrapalhar demais. Então, as pessoas com deficiência também, e aí eu cito aqui o trabalho da PAI de Inhapim, né? Sim. Que é extraordinário.
é um outro grupo também que o fato de estar junto com eles, estar próximo deles e ver eles superando pequenas dificuldades, no nosso ver, mas que para eles são enormes, a gente realmente aprende e aprende muito. E é motivacional, sem dúvida nenhuma. Ver pessoas que poderiam ficar num canto isolados, como estiveram durante muito tempo, sem essas políticas públicas para poder atendê-los, e hoje ver eles podendo mostrar o seu potencial, como nós tivemos a Ana Clara da PAI que tinha PIN, bateu o recorde nacional de lançamento de peso por esses dias lá em São Paulo, na Paralimpíadas Escolares. Então você percebe assim, poxa vida, você, sem nenhum tipo de problema de saúde, teoricamente, o físico inteiro, jovem, e olha para um grupo de terceira idade, vê toda aquela animação, olha para uma pessoa com deficiência, vê todo aquele senso de superação, a pessoa não pode desistir, ela tem que ter essa vontade de entender que ela está aqui não é por acaso, que ela precisa batalhar para as coisas acontecerem. Eu tenho até um lema que eu uso muito nas minhas postagens, que é possível, né? É possível, tudo é possível o tempo todo, todos os dias. Só que as pessoas precisam colocar a mão na massa e precisam acreditar. Eu posso estar em qualquer lugar, não importa a minha religião, a cor da minha pele, minha condição financeira, minha orientação sexual, isso não faz diferença nenhuma quando eu tenho uma meta, um objetivo, sou justo, sou honesto e vou atrás das minhas coisas. Inclusive as portas vão se abrindo, as pessoas vão surgindo no seu caminho, basta você acreditar que é possível. E isso é que faz a diferença total. Bacana. E essa palavra é possível, ela tem um significado muito mais além, né? A gente realmente, né? Eu não gosto particularmente, eu não gosto de que as pessoas ficam falando pra mim ou perto de mim que não vai dar certo. Eu sou contra essa palavra de que não vai, sou mesmo, rapaz, essa palavra ela me deixa sabe, pé da vida. Não vai dar certo, não vai funcionar. É isso, cara. Vai sim, vai dar certo, vai funcionar. E eu aplico isso pra minha vida. Muitas pessoas falam assim, rapaz, isso não vai funcionar não. E eu parti pra RIB e funcionou. Então assim, aqueles que falam que não vai funcionar, são muitos, né? A maioria. A maioria acredita que as coisas nunca vão dar certo, por isso que elas não se arriscam. Eu lembro de uma frase, uma história muito bacana. Fala de um arbusto que não sabia o que era ainda na sua... é uma parábola, né? Sim. Uma metáfora, eu acho. Lá no meio das árvores, ele sempre triste, ele sempre cabisbaixo, né? Porque ele, na sua juventude ainda, no início, ele não sabia o que ele era. Ele olhava para uma macieira e via ali uma árvore bonita, uma árvore formosa. Ele olhava para uma mangueira da mesma maneira. Ele olhava para uma figueira, aquela árvore esbelta e tudo mais. Então ele ficava assim, o que eu sou, né? Eu não sei às vezes o que eu sou, não sei para que eu nasci, para que eu vim ao mundo e tal. E as outras árvores ali ficavam dizendo para ele, rapaz, por que você não vira aí, né, a macieira, por que você não vira aí uma figueira, por que você não vira isso e aquilo, dando essas dicas para ele. Mas nada disso funcionava. E isso foi fazendo com que ele ficasse cada vez mais triste, né? Até que uma coruja chegou para ele, né, e perguntou, por que você está triste? Né? Ele falou, olha, eu não sei o que eu sou da vida, não sei para que eu vim, não sei, né? Eu já tentei ser macieira porque falaram para mim ser, tentei ser uma figueira porque falaram para mim ser, mas nunca funcionou, nunca deu certo, né? Aí a coruja vira para ele e fala, rapaz, ou não, deixa de ser bobo, você é um arbusto, você nasceu para ser grande, você nasceu para ser, né, poderoso, você vai fornecer sombra para as outras pessoas, para pessoas, aliás, que vão passar próximo a você e tal. E isso, dali em diante, ele mudou o seu pensamento, cresceu realmente um arbusto lindo, maravilhoso e enfeitou ali todo o bosque, né, todo o local onde ele estava. E eu aplico isso no dia a dia de hoje, nossa vida de hoje, né? O que você disse, o é possível, ele entra nessa questão. Por quê? Se eu acreditar que é possível, eu estou acreditando no meu potencial. Não porque o outro falou, ou o outro fez, ou Deus, né? Acreditando no meu potencial. Então, assim, por que eu acredito que é possível? Porque eu primeiro acredito na minha capacidade, no meu intelecto, na minha... Exato. Não é? Eu acho muito interessante, eu até cortei uns pedaços aí, mas quem quiser ouvir essa história lá, eu acho ela muito interessante, né?
É o arbusto infeliz, me parece. E elimina os comparativos, né? sim. Porque enquanto você ficar se comparando ao que o outro conquistou, ao que o outro é, você não vai conseguir olhar para dentro de você mesmo e enxergar os seus potenciais. Eu posso te dizer que a maioria das pessoas nas diferentes profissões hoje já estão insatisfeitas. Estão insatisfeitas. É triste, né? Em determinados lugares que a gente chega, você olha para a pessoa ali executando alguma atividade, independentemente do grau de escolaridade. Desde uma pessoa que está mais nos serviços gerais até um médico, a gente percebe que várias pessoas estão insatisfeitas, justamente porque elas ainda não descobriram o seu potencial. Porque quem faz aquilo que gosta nunca tem trabalho, né? Não tem. Nunca tem trabalho. Concordo com você falou tudo. Quem faz o que gosta jamais terá trabalho. Exatamente. Né? Eu falo isso por mim mesmo, eu gosto do que faço. Gosto. E você também, a gente vê aí nas redes sociais, né? Os seus movimentos, né? Márcio, Marcionílio, né? Você tem algum projeto ainda para o futuro? Algo que você ainda não conquistou, que ainda está no seu objetivo, no meio social, meio político, meio profissional? Tem algo ainda na sua mente que você quer alcançar? Vamos citar aí no meio político, né? Se houver em outra área, pode falar. No meio político é concluir bem o mandato, né? Concluir bem o mandato. Eu sempre falo que as pessoas que eu estou trabalhando por ter sido eleito, eu não trabalho para ser eleito novamente. Eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, né? De estar trabalhando por aquelas pessoas que me colocaram aqui e pela população de maneira geral, não pensando em ser reeleito. Certo. Fazendo ainda essa avaliação junto com a família, se nós vamos para uma próxima candidatura, é algo que tem que ser muito bem pensado, que eu tenho a minha profissão e como psicólogo eu tenho ainda alguns projetos e dividir esses projetos com a política tem que ser algo muito bem pensado, né? Então continuo estudando, né? Não vou falar do projeto ainda para manter o segredo, que aí na hora que chegar vai ser muito melhor, mas eu tenho estudado e me preparado para novos áreas na área da psicologia, justamente explorando o mercado e entendendo o que eu gosto também, porque independentemente, como eu disse, né, do tempo que você está numa profissão, do tempo de vida que você tem, sempre é possível você se reavaliar e entender que talvez nesse momento seja interessante seguir um outro caminho, buscar uma nova direção. Então faço essa reflexão diariamente comigo mesmo. Então eu tenho um projeto em psicologia que eu estou me preparando, colocando nas mãos de Deus para que, se for realmente a coisa certa, vai dar muito bom, como dizem por aí. E é isso aí. Nós estamos aí já, né? Período bom, nossas gravações, deixa eu olhar ali, 1 hora de gravação. Rapaz, falamos bastante coisa, hein? Falamos bastante coisa. Ainda tem muita coisa para falar ainda, né? Mas acredito que os nossos telespectadores, nossos ouvintes vão já conhecer um pouco mais, né, do Marcionílio, da pessoa, né, do social, do meio político, né, também, né? E é sempre bom ter você aqui com a gente, Marcionílio, né? A humildade de estar sempre aí aceitando o nosso convite e se dispondo, né? Estando também à disposição de estar aqui, até mesmo participando de outros quadros com a gente aqui, né? Acredito que vamos chamar você para participar de outros quadros, né? Aqui com entrevistas aí com prefeitos de outras cidades, né? Você que já está bem na área da política aí, ajuda bastante. O entrevistador aqui ainda é fraco ainda. Que isso. Mas estamos aí melhorando, né? Cada dia mais, buscando melhorias, né? Quero novamente agradecer os nossos patrocinadores, nossos amigos, parceiros, né? JL Informática, como eu disse no início, está aí sempre presente com a gente, nos ofertando uma internet com qualidade, né? A JL tem me atendido muito bem aqui, uma internet excelente e o preço também, viu? O preço da JL está muito bom, você tem mais por menos. Então você pode ligar aí na JL Informática aqui na cidade de Apim e procurar saber ali dos planos, né? Tem planos aí para a zona rural, né? E aqui dentro da rua também, alguns pontos da zona rural. Agradecendo também Eric da Agrosítio e aí o nosso vereador Fabinho do Feijão, né? Muito obrigado a todos vocês que sempre têm nos apoiado. Marcionílio, mais alguma coisa a declarar, alguma coisa a falar aí para os nossos telespectadores? Na verdade, agradecer mais uma vez a você pela oportunidade. Eu sempre estou disposto a aceitar o convite, justamente por entender que
É um projeto interessante, é um projeto importante, é uma forma de usar a internet de maneira saudável, levando informação, conhecimento. Inclusive, né, hoje a gente falou um pouco com o Marcionílio psicólogo, Marcionílio político, né, e assim pessoa do dia a dia, também, pessoa, um pouquinho, falar um pouquinho de humano comum. Agora seria interessante a gente talvez até remarcar uma próxima data para a gente falar desta área que eu gosto tanto, que é psicologia, falar dos problemas atuais, né? Falar de problemas mentais, falar de ajuda, daquilo que hoje, infelizmente, o ser humano, como nós já falamos no início, sobre imediatismo, como lidar com isso, né? E a importância da área para a população. Depois também, quem sabe, falarem também um pouco, criar um outro tempo para falar totalmente aí de tudo que você tem feito para a cidade como vereador, né? Você traz para a gente impresso e a gente vai questionar aqui ponto por ponto, destacar ponto Sabatina por ponto. Aí. De tudo que você tem feito aí para a população de Inhapim, né? Com você. Na verdade, a psicologia ela realmente precisa de espaço como esse. Você destacou no começo e eu reafirmo, a gente está num período de adoecimento mental muito maior do que a gente imaginava há tempos atrás. Então, a partir do momento que as pessoas pegam o celular e podem acessar um conteúdo que de certa forma pode ajudar elas a lidar com alguma dificuldade, com algum sofrimento, a gente vai estar fazendo um trabalho sem preço, sabe? Então acho que a gente precisa usar mesmo esse instrumento que é o podcast, que é as redes sociais, para a gente poder fazer, oportunizar na verdade, para que as pessoas possam se encontrar nas nossas palavras aqui e quem sabe ter uma mudança de vida significativa. Acho que essa é a grande sacada e a nossa grande missão também enquanto sujeitos, né? Profissionais e humanos. Esse é o Marcionílio Ferreira, grande psicólogo e vereador aqui na cidade de Inhapim. Uma pessoa aí acessível a todos, né? Quem não conhece, pode seguir lá nas redes sociais, né, Marcionílio? Qual que é o seu Instagram? Instagram é @Marcionilo, né? MARSONNILO, Marçon. É Marcionilo, Marçon. Né? Marçon. E eu tô falando aqui Marcionilo. Não, né? Ainda bem mas que ele não brigou comigo. É comum, é comum. Tem que conviver muito pra acertar. Parece com março. Março é o mês do meu aniversário, viu, gente? Mas não é março com C cedilha. Com S. É março com 2 S's. Com um S só e 2 N's. Aí um faz o Marçon, o outro faz o Nilo. Marcionilo. Minha mãe muito criativa. Criatividade mesmo, né? Marcionilo Ferreira, segue lá nas redes sociais, viu? Pode ter certeza lá que vocês vão conhecer um pouco mais aí, né, da atuação dele aí na cidade. Tanto como psicólogo, como também vereador. Não é isso, Márcio? Muito Tem obrigado. Tem uns memes também, de vez em quando. A gente põe uns memes também pra não deixar a rede muito séria, né? É isso aí, gente. Marcionilo, muito obrigado. Novamente, agradeço do fundo do meu coração. Nosso podcast tem esse limite de tempo, mas você está mais do que convidado, está aí na nossa cartela de convidados especiais para voltar, né, e participar com a gente novamente, trazendo temas novos, conteúdos novos, né? E pode preparar lá, quando você tiver um tema novo, algo bacana, liga pro César. Tem um negócio bacana aqui pra gente falar no podcast. Vamos tocar pra frente aqui. Beleza. Né? E muito obrigado pela sua participação, viu? Deus continue abençoando o seu projeto, abençoando tudo que você tem feito aí para a população de Inhapim. Ok, muito obrigado. Até mais. Show de bola, gente. Esse é o Podcast Inhapim. Fique ligadinho, siga nossas redes sociais, Podcast Inhapim, e o nosso Instagram, Giro Reportagem, né? Já disse, expliquei que o nosso Giro Reportagem tem aí os nossos conteúdos do podcast, tudo lá dentro dele, tá? Uma lista lá de podcasts, tá bom? Nós não lançamos o podcast inteiro no Instagram, porque o Instagram tem um limite de tempo, 40 minutos no máximo. E a gente ainda vai aí enxugar os nossos podcasts para 40 minutos, pra gente poder conseguir lançar eles aí no Instagram, né? Mas, enquanto isso não acontece, corre lá no nosso YouTube, segue embaixo, Giro Reportagem, clica no link da bio e compartilha o nosso material. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.